Antes de elevarmos a nossa voz em oração, é importante que façamos uma pausa para refletir sobre as promessas que o Criador já estabeleceu para cada um de nós. Cada ser humano carrega dentro de si sonhos, aspirações, desejos e um profundo senso de propósito. No entanto, surge uma pergunta essencial: o nosso propósito está realmente alinhado com o propósito maior da vida? Nós passamos por esta jornada definindo metas, perseguindo objetivos e buscando realizações. Isso é natural e faz parte do crescimento humano. Porém, o verdadeiro segredo não está apenas em definir objetivos, mas em compreender se eles estão em sintonia com o plano maior que já está escrito para a nossa existência. No livro de Mateus, Jesus ensinou seus discípulos a orar. E esse ensinamento ecoa até hoje como uma bússola para nós. Dentro do Pai Nosso, há uma frase poderosa que revela o coração dessa reflexão: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Essas palavras nos lembram de que não somos meros espectadores do fluxo da vida. Somos parte ativa desse processo. Cabe a nós buscar essa sintonia, permitindo que nossas escolhas reflitam aquilo que já foi estabelecido no plano espiritual. Mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando as circunstâncias não mostram saída, ainda assim existe um propósito a ser cumprido em cada dia. E essa verdade é fácil de ser esquecida, principalmente quando nos encontramos em meio ao desconhecido. Mas é justamente nesses momentos que precisamos voltar o coração para ouvir a voz suave da vida que nunca deixa de falar. E a narrativa de Samuel é um lembrete disso. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Assim como Samuel, somos convidados a cultivar uma escuta atenta, porque a vida sempre nos fala. Mas cabe a nós silenciar o ruído do mundo e sintonizar o ouvido interior. Antes de mergulharmos na primeira parte desta reflexão, aproveite para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma mensagem de fé e inspiração que pode transformar os seus dias. Muitas pessoas veem os propósitos e as missões da vida como fardos, como responsabilidades pesadas. Sentem que são coisas que precisam ser feitas e não coisas que brotam naturalmente do coração. Mas a verdade é que quando alinhamos nossa alma ao fluxo maior da existência, o que antes parecia um peso se torna fonte de alegria. Um exemplo profundo dessa realidade é a história de Paulo. Antes de ser conhecido como Paulo, ele era Saulo. E Saulo acreditava estar em uma missão justa, mas estava completamente desalinhado com a essência da vida. A Bíblia relata: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava no cárcere. Atos 8:3. Ele estava convicto de que sua missão era correta, mas sua convicção não estava em sintonia com o plano maior. É assim conosco também. Nem sempre aquilo que acreditamos ser certo está de fato alinhado com o que é verdadeiro e eterno. O que mudou a trajetória de Saulo não foi sua própria força de vontade, mas uma intervenção. A vida, em sua infinita paciência, interrompeu os planos dele e abriu um caminho novo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9:3-6. Esse encontro mudou tudo. A vida tomou um homem que caminhava em destruição e o reposicionou em um propósito grandioso. Esse é o poder do alinhamento. Quando nos permitimos ser tocados e guiados, nossa vida nunca mais é a mesma. E aqui está um ponto essencial.
Não podemos esperar que tudo esteja perfeito para darmos os primeiros passos. Algumas pessoas vivem dizendo, se for para ser, que a vida abra todas as portas, que os recursos apareçam, que eu sinta paz total para avançar. Mas fé não funciona assim. Não é um controle remoto que só funciona quando tudo já está no lugar. Fé é caminhar mesmo sem ver o quadro completo. Como diz em Provérbios 16:9, o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que sim, nós devemos planejar, sonhar, agir, mas sempre com a consciência de que a direção final virá daquilo que é maior que nós. Se esta reflexão está fazendo sentido para você até aqui, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso pode ser a luz que outra pessoa estava esperando. Talvez você esteja ouvindo estas palavras e se lembrando de erros do passado. Talvez pense, já tomei decisões ruins demais. Já causei consequências irreversíveis. Para mim é tarde demais. Mas essa ideia é uma mentira que muitas vezes se instala em nosso coração. E para desfazê-la, precisamos olhar para o exemplo de Paulo. Ele havia perseguido, prendido e até participado da morte de inocentes. Sua trajetória parecia arruinada, mas a vida lhe deu uma nova chance. O mesmo pode acontecer conosco. Nenhum erro é grande o bastante para apagar o propósito que já foi escrito sobre a sua vida. Em Isaías 42:16, encontramos uma promessa cheia de esperança. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheciam. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos tortuosos, planos. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Esse é o cuidado maior que não desiste de nós, mesmo quando já desistimos de nós mesmos. Muitos acreditam que é tarde demais para recomeçar. Acham que é tarde demais para abrir um negócio, para restaurar uma família, para ser pai ou mãe, para encontrar um companheiro, para vencer um vício, para recuperar a saúde, ou para realizar um sonho que parecia perdido. Mas a verdade é que nunca é tarde demais. Paulo nos lembra em Filipenses 3:13-14, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a postura que somos convidados a assumir. Não olhar para trás com arrependimento ou paralisia, mas olhar para frente com esperança e disposição. O passado não define o futuro. Se você sente no coração que precisa desse realinhamento, escreva amém nos comentários. Essa palavra curta será o seu sinal de fé e concordância e também ajudará a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam de esperança. Quando alinhamos nossas vidas com esse propósito maior, a transformação é inevitável. Não significa ausência de desafios, mas sim presença de direção e clareza. E é nesse espírito que elevamos a oração. Pai Celestial, eu me coloco diante de Ti hoje, com um coração humilde e aberto. Reconheço que os Teus caminhos são mais altos do que os meus, e os Teus pensamentos são maiores do que os meus. Confesso que muitas vezes corri atrás dos meus próprios planos, sem buscar a Tua direção. Perdoa-me por confiar em meu entendimento limitado. Hoje eu oro, alinha-me ao Teu propósito. Assim como Jesus ensinou, que seja feita a Tua vontade na terra, assim como já está estabelecida no céu. Que as minhas palavras, ações, decisões e desejos reflitam essa oração. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Dá-me disciplina para silenciar o mundo e ouvir a Tua voz. Substitui meus desejos egoístas por sonhos que honrem a Ti e abençoem outros. Assim como tomaste Saulo e o transformaste em Paulo, interrompe qualquer plano em mim que não venha de Ti.
Eu entrego cada área em que acredito ser tarde demais. Creio na tua promessa de guiar os cegos por caminhos novos e de transformar trevas em luz. Que essa luz brilhe sobre a minha vida, trazendo restauração, equilíbrio e fé renovada. Que eu caminhe não por vista, mas por fé, confiando que cada passo meu está sendo estabelecido por ti. Ajuda-me a deixar para trás erros e arrependimentos e a seguir adiante para o chamado que está diante de mim. Eu declaro hoje que não é tarde demais. Não é tarde demais para ser curado, restaurado, sonhar, recomeçar e cumprir o destino escrito sobre mim. Rejeito toda mentira que diz que perdi o propósito. Aceito a verdade de que os teus planos são de esperança e futuro. Alinha meu coração, minha mente, meus relacionamentos, minha família, minha carreira, minhas finanças e cada área da minha vida ao teu propósito divino. Que a minha vida seja testemunho de transformação. Eu agradeço, porque tu não terminaste comigo. Maiores coisas estão por vir enquanto caminho em sintonia contigo. Que a minha vida traga glória àquele que me amou, me redimiu e me chamou pelo nome. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem e deixe o seu comentário. Assim continuaremos crescendo juntos nessa caminhada de fé, esperança e alinhamento. Que esta reflexão e esta oração sejam um lembrete de que nunca é tarde demais para alinhar a sua vida ao propósito maior. Você não está sozinho nesta jornada. Sempre haverá uma nova oportunidade, sempre haverá um novo começo. Fique em paz, permaneça firme e que a luz da vida ilumine cada passo do seu caminho.